Seja bem-vindo a mais uma conversa com o Copini. Deixei a câmera bem aberta aqui para tu ter noção do volume de água que está correndo atrás de mim. O Rio Grande do Sul está passando pela pior tragédia, catástrofe que já viveu na história. Até então, são 115 municípios afetados pelas enchentes e mais de 15 mil famílias, 15 mil pessoas sem os seus lares. E como eu fiz um vídeo divulgando esse assunto, deixa eu ajeitar o ângulo da câmera agora para tu focar mais em mim. Como eu fiz um vídeo sobre esse assunto, porque eu acho importante divulgar, pois pelo tamanho da catástrofe está sendo pouco divulgado, eu acabei recebendo muitos comentários, né, do tipo assim, mas isso aí é o apocalipse, isso aí é o fim dos tempos, né? E eu acabei pensando muito sobre esse assunto nesses últimos dias. O que eu considero o fim dos tempos? O que eu acho que é fim dos tempos para mim, tá? Vou falar um pouco sobre isso, só que o assunto desse vídeo, por ironia, não é para ser relacionado a catástrofes climáticas, é o que está acontecendo aqui. Pouco nos importa agora, para nós gaúchos, se isso aqui é culpa do homem, se isso aqui é fim dos tempos, se isso aqui é porque os donos do mundo querem assim, ou se realmente é cíclico. Não nos interessa isso agora. O que nos interessa é salvar as pessoas que estão presas nos telhados das suas casas. Mas vamos ao assunto do vídeo. O que é apocalipse? Nos últimos tempos, nos últimos anos, o mundo vem passando por muita coisa maluca, nos levando a pensar que nós estamos sim no fim dos tempos, conforme dito na Bíblia. E é muito recorrente você ouvir, principalmente das pessoas mais velhas, palavras como salvação, arrebatamento. Será que eu vou ser salvo? Como é que eu penso sobre tudo isso? Já que eu já fiz um vídeo aqui explicando a minha visão sobre Deus, a minha visão espiritual do mundo, e percebi que vocês gostam desse assunto, querem saber mais, deixa eu falar minha visão sobre fim dos tempos. Será que eu acredito nisso ou não? Cara, e deixando bem claro aqui, quando eu falo sobre esse assunto, é porque eu gastei alguns anos da minha vida pensando sobre ele. É porque tem muito tempo que eu leio, pesquiso, minha intuição também, o que eu penso sobre isso. Não é uma coisa que eu tiro do bolso. E outra, eu não tenho intenção nenhuma em criar uma desavença com algum tipo de religião ou falta dela, né? Isso não tem essa intenção. O que eu penso sobre o fim dos tempos? Eu imagino que existe uma centelha divina dentro de cada ser vivo, de cada objeto orgânico que vibra, né? Todos os objetos vibram de alguma forma. Existe uma centelha divina dentro de uma pulga, de uma formiga, e existe uma centelha dentro de mim, dentro de você. Claro que ela não é igual, mas ela meio que veio da mesma fonte. E voltará para essa fonte um dia, e depois sairá dela de novo num ciclo eterno de evolução, de morte e renascimento. Esse ciclo eterno, ele está tanto no micro quanto no macro. Puxando lá agora o Hermes Trismegisto, aquilo que está em cima é como o que está embaixo. E não só nós, como seres humanos, passamos por esse ciclo eterno, como também o nosso planeta, a nossa galáxia e o nosso universo. Ou seja, tudo está nessa constante mudança, só que nós não conseguimos meio que mensurar, nós só conseguimos mensurar pela nossa medida de ser humano. Nós não conseguimos mensurar pela medida de um planeta, pela medida de um universo, pela medida de uma formiga. O que isso tem a ver com o fim dos tempos? Tem a ver que todas essas coisas, como fim dos tempos, arrebatamento e salvação, são coisas que acontecem dentro da nossa cabeça. Desculpa as pessoas que são fiéis e mais ortodoxas. Não quero perder você como meu seguidor, como alguém que me acompanha, mas na minha cabeça, na minha concepção é isso. Deixa eu explicar melhor, tá? Não sai do vídeo antes que eu explique melhor. Imagina uma senhora de 60 anos. Eu conheci uma pessoa assim, e essa pessoa, ela faleceu, ela foi embora. E essa pessoa, ela falava muito para mim, uma pessoa mais velha, muito religiosa, muito próxima a minha. Falava muito para mim sobre fim dos tempos. Qualquer chuvinha que dava, olha só, tá vendo, é o fim dos tempos.
dava uma alteração no clima, dava alguma coisa assim diferente. Olha, tá vendo? É o fim dos tempos. E qualquer coisa que acontecia era o fim dos tempos. Um dia eu cheguei para ela e perguntei assim, olha só, me responde sinceramente, tu acredita no fundo do teu coração que o mundo vai acabar assim do nada, em questão de um ano? E ela, sim, eu acredito. E era daquelas pessoas meio religiosas, fanáticas, que acompanhavam canais de pastores que davam cursos sobre o fim do mundo, sobre que alimento você tem que estocar e etc, 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 né? Pastor vendedor de curso. E ela, na ingenuidade dela, falou assim, sim, eu acredito. E essa pessoa tinha um neto ao qual ela cuidava muito desse neto dela, desse netinho dela. E ela se preocupava muito com o futuro desse neto. Aí eu perguntei para ela, beleza, se tu está convicta de que o mundo vai acabar esse ano, por que tu tá arrumando teu neto para levar ele para a escola? Por que tu tá cuidando do teu neto? Por que não larga de mão e deixa ele livre, solto? Vai estudar para quê se mês que vem todo mundo vai estar em outro plano espiritual? Aí ela bugou assim e pensou assim, sabe que é mesmo? Não faz sentido. E não, eu não consegui convencer ela daquilo que eu penso. É difícil convencer pessoas idosas, mas ela ficou pensando. Aí eu pergunto para todas as pessoas que acreditam fielmente que vai acabar o mundo daqui uns dias, para que tu tá assistindo esse vídeo, se esse vídeo é em prol do teu futuro, em busca de ser melhor? Eu tô sempre olhando para lá, porque eu tenho que ver se o nível da água não tá subindo, tá? Então é por isso que eu tô meio distraído aqui. Por que tu pensa no teu futuro? No fundo, nós temos um instinto de sobrevivência que nos quer vivo, que a natureza nos fez assim, para a gente prosperar como espécie e se sentir vivo, também prosperar como indivíduo, né? Óbvio. Mas voltando a essa senhora que eu usei como exemplo, essa senhora, uma pessoa muito boa, gostava muito de mim e eu gostava muito dela, ela acabou falecendo. Era uma pessoa que não cuidava muito de si mesma e não tinha muito amor próprio, não tinha muito autocuidado, talvez por ter caído num espectro mais nihilista da vida. E eu tiro por conclusão disso, que eu aprendo muito observando as pessoas, que esse tal de fim dos tempos, ou como as pessoas gostam de chamar para dar mais impacto na fala, apocalipse, é algo interno na tua cabeça. Voltando ao começo do vídeo, a centelha divina, a centelha da vida dentro de nós. Esse é um negócio que pulsa para cima e não para baixo, mas que ao longo da vida, a gravidade faz com que a gente se sinta cansado fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, e fica mais difícil fazer essa coisa pulsar para cima. Ou seja, as pessoas perdem a vontade de viver. Eu tenho uma avó que está na casa dos 85 anos, está numa cadeira de rodas, está bem velhinha, bem cansada. Quando perguntam para ela se está tudo bem, ela responde não está tudo bem, como se nada para ela tivesse bem. Porque o corpo dela já está muito cansado, a mente dela não se lembra mais das coisas, como se estivesse totalmente preparada para encarar o que vem depois, como se esse mundo não fizesse mais um sentido real. Isso é um fim dos tempos para ela, é o fim dos tempos dela. Pode durar uns 5 anos esse fim dos tempos, ou pode durar 10 anos, ou pode durar um dia. Pessoas que gostam muito de viver e acabam morrendo por algum motivo catastrófico, tipo isso. Ou seja, essa pessoa que eu usei como exemplo, essa senhora que eu usei como exemplo, que não é a minha avó, essa senhora parece que desistiu da vida, do autocuidado, de pensar em si mesma há muitos anos, há uns 10 anos atrás. A vida para ela perdeu o sentido, quase como se fosse uma melancolia constante. Ou seja, aquilo é o fim dos tempos dela. Aquilo é a redenção dela, é o arrebatamento talvez dela. Então ela tem todo esse tempo para viver essa coisa toda e pensar sobre a própria vida, sobre como que ela viveu todos esses anos e o que vai acontecer depois, se é que vai acontecer alguma coisa. Na minha visão de fim dos tempos, é isso que acontece. Quando você decide desistir da própria vida, eu sei que não está fazendo muito sentido o que eu estou falando porque tu é jovem. Isso acontece depois dos 50 anos, tá?
tu decide desistir 100% da própria vida, começou o teu fim dos tempos. Começou o teu processo de arrebatamento, fogo vindo do céu e toda a linguagem figurativa bíblica das Escrituras. Eu penso que é dessa forma. E depois o que acontece são só palpites. Eu tenho vários, mas são só palpites. Ninguém tem certeza disso. Por isso que a gente não sonha com a própria morte, porque o cérebro não sabe o que acontece. E quando sonhamos com a nossa própria morte, o que o cérebro faz? Acorda assustado, por um mecanismo de sobrevivência ou por não conseguir construir uma narrativa do que acontece depois. Lembre-se, fim dos tempos acontece dentro da tua própria cabeça. Deixa um Ecopínito aqui.